Oi, pessoal, tudo bom? Que bom estarmos juntos hoje com essa iniciativa da coordenação do curso de Direito para que a gente possa revisar algumas disciplinas que vocês encontrarão na primeira fase da OAB. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marília Villanova, eu estou com vocês, ou com a maioria de vocês, com a disciplina de Processo do Trabalho, e hoje a gente vai tirar alguns minutinhos para que a gente possa revisar um pouco essa disciplina que é tão importante, que há tantas questões e que vocês ainda estão com ela fresca na cabeça. Mas aí eu preparei alguns pontos que eu considero importantes para que a gente possa discutir um pouquinho hoje como é que vocês encontrarão na prova da OAB a partir, da próxima avaliação que vocês vão realizar, tá bom? Então, começando, acho que é de suma importância a gente atentar para a parte que cabe aos princípios. Quando a gente pensa em processo do trabalho, assim como toda cadeira que vocês iniciam, na instituição, observando o nascimento daquela cadeira, daquela disciplina, a gente atenta para alguns princípios que são considerados importantíssimos e que darão nortes para a gente entender o que nos espera a respeito do entendimento daquela disciplina. E aí o processo do trabalho, ele é pautado em alguns princípios que são de suma importância para que vocês possam fazer essa revisão. Então, o processo do trabalho, ele é pautado nos princípios da celeridade, da oralidade, da simplicidade. Há uma concentração de atos muito grande quando a gente verifica o processo do trabalho de uma forma geral e a gente se depara com isso justamente pelo fato de no processo do trabalho a gente atentar para isso aqui, para o jus postulandi. Quando vocês começaram a estudar processo de uma forma geral, lá no comecinho do curso, vocês estudaram que Mauro Capelletti disse para a gente que a gente deve garantir um processo, que esse processo gere aí um acesso fácil à justiça. Esse acesso fácil à justiça no processo do trabalho, verificado a partir do jus postulandi, que no processo civil vocês verificam com a capacidade postulatória, atrelada à figura do advogado, a gente no processo do trabalho recebe esse jus postulandi. E aí a parte pode chegar à Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado. Sendo assim, se a parte pode chegar à Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado, esse processo tem que ser esse procedimento tem que ser um procedimento simplório, tem que ser um procedimento fácil, tem que ser um procedimento simples, embasado, por exemplo, em questões de oralidade, de concentração de atos que envolvem os princípios que a gente já verificou em sala de aula. Então, quando a gente pensa nesse princípio do jus postulandi também, nesse fácil acesso à justiça, já que a parte vai estar, aspas, desassistida em um determinado momento, eu tenho que garantir esse acesso de forma simples. E aí vocês precisam verificar que o processo do trabalho ele é pautado nessa concentração de atos, nessa simplicidade, nessa celeridade e nessa oralidade. Até porque, acho que vocês lembram, quando a gente pensa em processo do trabalho, a gente está diante de uma natureza, da verba trabalhista que é de caráter alimentar. Então, se a verba trabalhista é de caráter alimentar, ela precisa ser satisfeita com urgência. Eu preciso de uma urgência para garantir que aquela verba chegue ao trabalhador, que é a parte interessada naquele determinado momento, pelo menos na maioria das vezes. Então, esse processo ele tem que ser simples, célere, rápido, para que ele possa garantir a essa parte uma satisfação maior. Então, vocês devem atentar no primeiro momento a isso aí. Quando a gente pensa em jus postulandi, é imprescindível que vocês pensem na súmula 425 do TST. Essa súmula do TST diz para a gente sobre essa capacidade postulatória que deve ser encaminhada aí para verificação das partes. Eu posso chegar à Justiça do Trabalho, certo? Sem a presença de um advogado, mas tem algumas exceções para que eu exerça esse jus postulandi. Acho que vocês lembram disso, mas só para que vocês refresquem a memória, quando eu estou diante de ação rescisória, quando eu estou diante de mandado de segurança, quando eu estou diante de ação cautelar e quando eu estou diante de recursos que são de competência do TST, então eu não vou poder me valer desse jus postulandi. Eu tenho que pensar na possibilidade
de me valer de um advogado para chegar a essas instâncias ou para entrar com essas determinadas ações que eu acabei de falar para vocês, de ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e ações de competência do TST, recursos de competência do TST. Então, cuidado com isso aí, porque vez ou outra cai na prova da OAB e vocês precisam também ficar atentos a isso. Outra questão que vocês têm que observar, quem foi meu aluno sabe que eu faço sempre um organogramazinho que remete para a gente como é que se dá a estrutura da reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, sabe que essa reclamação trabalhista, até em virtude do jus postulante, ela chega para a gente através de uma forma verbal ou através de uma forma escrita. Na verdade, através da forma escrita, a gente se depara hoje com o processo judicial eletrônico, o famoso PJE. E na forma verbal, a gente teria a possibilidade da parte procurar a Justiça do Trabalho e ter essa reclamação trabalhista reduzida a termo. Então, eu chegaria na Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado, vocês lembram disso, eu explicaria qual seria a minha queixa, eu diria ao servidor, né, lá específico da Justiça do Trabalho, qual seria a minha queixa, esse servidor, ele escutaria qual seria essa minha queixa e reduziria essa minha queixa a termo, formalizando, então, a reclamação trabalhista. Essa reclamação trabalhista passaria por um processo de distribuição, vocês lembram disso, chegaria a uma vara do trabalho. Quando chega-se à vara do trabalho, a vara do trabalho vai proceder à notificação da parte contrária. Essa notificação aqui, essa fase de notificação é de extrema importância para que vocês possam ter essa percepção e aí vocês levem isso aí para a prova da OAB. Chegando aqui a essa fase de notificação, a vara tem um prazo de 48 horas para expedir essa notificação. E aí essa notificação ela tem duas vertentes, ela serve para dois motivos. Primeiro, dá à outra parte a oportunidade dela saber o que é que está acontecendo. Então eu vou dizer à outra parte, ao reclamado, que alguém moveu uma ação contra ele, tá certo? Então eu vou dar ciência à outra parte de que há uma reclamação trabalhista. E aí, nessa ciência, eu vou já dizer qual vai ser o dia e hora dessa audiência, tá certo? E aí, para essa notificação também eu vou ter a possibilidade de dizer à parte que ele vai poder me apresentar a sua defesa, tá? Então, segurem aí um pouquinho quando a gente pensa em defesa, porque quando a gente pensa em reclamação trabalhista, é imprescindível também que vocês pensem para a prova da OAB que essa reclamação trabalhista, principalmente se ela vier aqui na modalidade escrita, a gente tem que atentar a alguns critérios que são de suma importância. Primeiro, quando vocês analisaram princípios, vocês viram que a gente pode aplicar subsidiariamente ou de forma suplementar o Código de Processo Civil. Então, havendo omissão no processo do trabalho, seja essa omissão parcial ou essa omissão total, eu vou poder, havendo compatibilidade com o processo civil, aplicar o processo civil ao processo do trabalho. E aí, onde é que eu estou querendo chegar? Quando a gente pensa em reclamação trabalhista, a gente tem um artigo na CLT que rege essa reclamação trabalhista, que é o artigo 840 da CLT. Esse artigo 840 da CLT, ele sofreu algumas modificações com a reforma trabalhista, vocês bem lembram disso, e hoje a gente tem que pensar que o pedido na Justiça do Trabalho, ele tem que ser líquido, ele tem que ser certo, ele tem que ser determinado. Então, eu tenho que, além de não trazer um pedido genérico, eu tenho que dizer qual é o meu pedido, eu tenho que especificar esse pedido e eu tenho que liquidar, ou seja, eu tenho que trazer valores desse pedido para que a minha reclamação trabalhista ela seja aceita na Justiça do Trabalho. Cuidado com isso aí, porque essa reclamação trabalhista escrita nessa modalidade que eu acabei de dizer para vocês vai ser fundamental para determinar qual é o rito que a minha ação vai seguir. Vocês lembram disso? Eu tenho o rito sumário, eu tenho o rito sumaríssimo e eu tenho o rito ordinário na Justiça do Trabalho. O rito sumário, vocês lembram, até 2 salários mínimos. No rito sumaríssimo,
até 40 salários mínimos e no rito ordinário mais de 40 salários mínimos. Então, quando eu liquido os meus pedidos e eu chego a um valor de causa, esse valor de causa, dada a complexidade também que a demanda, né, necessita, a gente vai ter aqui a adequação ao rito que aquele meu procedimento vai seguir. Fiquem atentos a isso também, porque hoje, como eu estava dizendo a vocês, com a reclamação trabalhista, a gente tem que prestar atenção que esse pedido não pode ser um pedido genérico, mas, sobretudo, ele não pode ser um pedido sem liquidação. Eu tenho que quantificar esses pedidos, tá certo? Então, cuidado com relação a isso aí. Então, procedendo aqui a reclamação trabalhista, havendo distribuição, a parte sendo notificada, a gente chega à defesa aqui no processo do trabalho. Deixa eu apagar aqui para vocês compreenderem melhor. E aí, olha, quando a gente pensa em defesa, pensando nos princípios que a gente acabou de observar, a gente também tem uma defesa que pode ser verbal e a gente também tem uma defesa que pode ser escrita. Se essa defesa for escrita, essa defesa também vem para a gente a partir do processo judicial eletrônico. E aí fica a dica para vocês, depois da reforma trabalhista, isso pode cair em prova. Essa defesa escrita aqui também, ela pode ser juntada, minha gente, cuidado com isso aqui, até a audiência, tá certo? Então, cuidado com isso, não se confundam com o processo civil, que eu vou ter um prazo a partir da notificação, a partir da citação de 15 dias, por exemplo. Isso não vai acontecer no processo do trabalho, porque pela regra do processo do trabalho eu vou poder juntar essa minha defesa até o momento da audiência, tá certo? Se eu cheguei na audiência e eu não tenho no PJE uma defesa escrita, inclusive na parte prática vocês devem ter observado isso, pelo PJE, eu posso deixar essa defesa aqui como sigilosa, tá certo? Então, eu vou deixar isso aqui como um sigilo e o juiz só desbloqueia na hora da audiência, tá certo? Que para todos os efeitos é uma audiência una, vocês lembram disso, tá? Mas se eu não proceder com essa juntada dessa defesa escrita, essa defesa vai poder ser feita na modalidade verbal. E aí o juiz, ele vai dar um prazo de 20 minutos para que você possa aí proceder à sua defesa verbal, pautado no princípio da celeridade, pautado no princípio da oralidade, nessa concentração de atos, visando uma audiência que para todos os efeitos é una, tá certo? Então, cuidado com essa defesa também, que é uma defesa aí que pode ser feita na modalidade verbal. Outra coisa que vocês têm que atentar, dê uma olhadinha aí depois, é que quando a gente fala em defesa, a gente tem uma particularidade no processo do trabalho, que é a possibilidade de discutir competência territorial. Ops! Na verdade, incompetência, né? Quando a gente fala disso, a gente tem uma ação própria, na verdade uma ação própria não, um procedimento próprio. No processo civil, vocês discutem incompetência absoluta e incompetência relativa em sede de preliminar de contestação. No processo do trabalho, fiquem atentos, novidade trazida com a reforma trabalhista, vocês têm que atentar para uma competência territorial discutida através de uma exceção. Inclusive, quem for fazer segunda fase de OAB, fiquem atentos a essa questão da exceção de incompetência. Então, tem um procedimento próprio, deem uma olhadinha aí a partir do artigo 800 da CLT para essa questão da exceção. Então, o processo principal ele fica suspenso até que o juiz decida sobre essa questão de competência e aí só depois o processo segue seu curso normal, tá? Então, em virtude até do tempo, mas quando a gente vê aqui a estrutura dessa defesa, eu ainda trouxe para vocês observarem a questão que envolve, que cai muito em OAB, viu, minha gente? Durante a audiência, prestem atenção em 3 coisas. Primeiro, quando a gente fala em testemunha, tem 2 observações para vocês prestarem atenção. A primeira é o número de testemunhas, certo? Quando a gente está no rito ordinário, por exemplo, rito ordinário,
3 testemunhas, rito sumaríssimo, 2 testemunhas, e aqui inquérito para apuração de falta grave, são 6 testemunhas. Dê uma olhadinha nisso aí também depois, tá certo? Com relação ainda às testemunhas, essas testemunhas comparecerão na Justiça do Trabalho independentemente de intimação. Fiquem ligados nisso. Então, eu não preciso trazer rol de testemunha. As testemunhas, vocês levam as testemunhas, elas comparecerão independentemente de intimação. Cuidado nisso, que isso pode cair também numa prova de OAB. E com relação ainda também à questão das testemunhas, no caso seria até 3 aqui, cuidado com a contradita da testemunha. Vocês viram isso em processo civil e vez ou outra cai em prova de OAB nessa parte que envolve o processo do trabalho. Quando a testemunha ela vai prestar o seu compromisso legal para que seja testemunha em um processo, depois da qualificação, antes dela prestar verdadeiramente esse testemunho, que é aquela famosa conversada que o juiz dá com a testemunha de olha, você está aqui para dizer a verdade, nada mais que a verdade, você está aqui para contribuir com a justiça, não é com A nem com B. Antes da testemunha fazer esse vínculo aí junto ao processo que ela vai testemunhar, antes dela prestar esse compromisso, você tem que suscitar, se for o caso, a contradita da testemunha, onde você vai trazer a possibilidade daquela testemunha ela ser suspeita, por exemplo. Então, você vai dizer que há uma amizade íntima, né? Amizade já é íntima, né? Uma amizade ou uma inimizade, certo? Há algum parentesco que pode influenciar ali na questão da testemunha. Então, cuidado nesse momento da contradita também é uma questão que a gente vez ou outra vê em prova de OAB. Com relação ainda à audiência, e aí a gente passa por toda a questão das provas, a gente se depara também com a possibilidade, desculpem, da gente observar aqui o momento para razões finais. Terminada a instrução processual, em virtude do procedimento na Justiça do Trabalho ser simples, célere, oral, né? A gente tem um prazo que o juiz dá, sendo considerada a audiência una, para que a parte apresente antes da sentença as razões finais num prazo de 10 minutos, tá certo? Então, cuidado com esse prazo de razões finais também. Sendo assim, partiu-se, né, desse entendimento que a gente tem de certa forma, de instrução processual, a gente tem o juiz proferindo a sentença. E aí, só para a gente terminar, uma coisa que cai muito na OAB, quando a gente pensa em recurso, é para vocês atentarem principalmente aqui para o recurso ordinário e também para o recurso de revista. Quando vocês lembrarem de recurso ordinário, lembrem-se sempre da apelação do processo civil. Então, eu vou ter uma decisão definitiva, uma decisão terminativa. Se for uma decisão definitiva ou terminativa do juiz de primeiro grau, a gente leva essa insatisfação para o TRT. Se for uma decisão de competência originária do TRT, essa é outra possibilidade de cabimento do recurso ordinário, a gente leva essa demanda aqui, esse recurso para o TST, que é a instância superior. Lembrando sempre quando a gente tiver decisão definitiva ou terminativa. Então, fiquei insatisfeito com alguma decisão, com alguma sentença do juiz, com alguma sentença do TRT, com algum acórdão, na verdade, do TRT, eu vou levar essa discussão para a instância superior, lembrando os princípios também que envolvem essa fase recursal, duplo grau de jurisdição, a gente esgotar, né, toda a questão da possibilidade de recurso, tá certo? Que a gente tem em processo. O outro recurso que vocês devem muito prestar atenção, só para a gente finalizar, é o recurso de revista. Esse recurso de revista, a gente se depara com ele quando a gente leva para o TST uma situação em que não foi resolvida nas instâncias inferiores. Quem foi meu aluno lembra disso. Eu sempre digo, olha, utilizando uma linguagem bem chula, é como se a gente chegasse ao TST e dissesse assim, TST, olha, estou aqui porque ninguém me escutou antes, certo? Então, quando a gente pensa em
Recurso de revista, a gente tem que pensar, principalmente agora, depois da reforma trabalhista, em pré-questionamento, certo? E a gente tem que pensar em transcendência do recurso, tá? Então, cuidado com relação a esse recurso de revista. Esse pré-questionamento vem como forma da gente dizer ao TST, já passei por um recurso ordinário e ninguém me escutou, ninguém viu que havia uma afronta à Constituição, uma afronta a uma súmula do TST, uma afronta à própria CLT, ninguém me escutou com relação a isso, então por isso que eu vim para o TST. E quando a gente fala em recurso de revista, a novidade que a gente tem também é a questão da transcendência. Eu vou ter que demonstrar nas minhas razões de recurso que há uma transcendência política, social, econômica, né, para que eu justifique aí a chegada desse recurso ao TST. Como se eu dissesse assim, a decisão que o TST vai dar vai influenciar não somente a minha demanda, mas vai influenciar uma coletividade. Certo, minha gente? O tempo da gente é curto, né? A gente se propôs a trazer para vocês o máximo que desse de informações para vocês revisarem a matéria. Contem comigo, vocês sabem, né, que eu estou disposta sempre a ajudá-los. Contem com o curso de Direito. Desejo a vocês uma excelente prova, uma excelente, né, primeira fase da OAB, que vocês possam ir rumo à segunda fase, que a gente esteja junto nessa segunda fase, tá bom? E a SES, ela sempre está de portas abertas, esperando vocês e aí contribuindo para que vocês possam ter êxito nessa avaliação. Um beijo bem grande, boa sorte e fiquem com Deus. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.